E bem-vindo a mais esse vídeo. Nesta aula, nós iremos aprender como devemos usar os adjetivos, né? Que são em diferentes maneiras do português, certo? Então, vamos lá. Os adjetivos, eles são nada mais do que os substantivos que nós usamos para qualificar ou modificar outros substantivos ou pronomes, tá bom? Então, por exemplo, que a gente vê aqui, ó, eu tenho um lápis, que é um substantivo, e aqui é o adjetivo, que é azul. Então, a ordem é diferente, enquanto que no inglês eles aparecem numa posição anterior ao substantivo, tá bom? Então, isso é bem importante a gente saber que no inglês ele vem antes do substantivo, no português ele vem depois, tanto do substantivo como de um verbo de ligação, que é esse exemplo aqui, ó. Pra gente, a gente chama de verbo de ligação, tá bom? E outra coisa importante que a gente tem também é que nós temos o gênero do substantivo e do adjetivo, ok? Então, o adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo. Então, o substantivo é menino, termina com O. O adjetivo é bonito, para concordar com o substantivo, tá bom? Termina com O também. Então, o substantivo é menina, termina com A. Então, o mesmo adjetivo tem que terminar com A, para concordar com a menina. Menina bonita. Ok? Bom, nós podemos colocar o adjetivo no superlativo, ok? E o superlativo no português, eu uso o advérbio muito, né? Aqui é um exemplo apenas. Advérbio de quantidade mais o adjetivo. Então, muito rico. Muito é advérbio, rico é o adjetivo. E mais uma vez, lembrando, o gênero que concorda com o substantivo. País é um substantivo masculino, então rico é masculino também. Termina com O, tá bom? Aí nós colocamos no superlativo, que é um dos tipos que nós temos, e nós aprenderemos no futuro. Teremos uma aula apenas de superlativo, que aqui eu estou apresentando apenas os substantivos, os adjetivos, tá bom? Então, riquíssimo é um superlativo. Então, país riquíssimo, essa palavra riquíssimo substitui muito rico. E aí a gente vai para um exemplo de feminino, do gênero feminino, que é flor muito bela. Então, bela tem que concordar com flor, que é um gênero, é um substantivo no gênero feminino, tá bom? Então, o muito ele não varia porque é um advérbio. Varia o adjetivo. O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Flor é feminino, bela, que é o adjetivo, vai para terminação A. Fica com a terminação A. A mesma coisa aqui, retiro muito bela e substitui por belíssima, né? Que dá a mesma ideia de muito bela. E aí no plural também, nós temos que colocar o ozinho e o S, né? O O para dar a ideia de masculino e o S para dar a ideia que está no plural. Então, meus pais são muito ricos. Mais uma vez, o advérbio não varia para o plural também. E aí, a mesma coisa eu posso fazer aqui, meus pais são riquíssimos, tá? A palavra riquíssimos substitui muito ricos. A locução adjetiva.
A locução adjetiva é uma expressão formada com mais de uma palavra, mas com valor de adjetivo, tá bom? Ou seja, a ideia da junção dessas duas palavras é de um adjetivo. Por exemplo, conselho, preposição de, substantivo mãe, elas duas juntas, essas duas palavras juntas, dá a ideia de materno. Materno é um adjetivo, então, conselho materno, conselho de mãe. Período da manhã, a mesma coisa, período matutino. Camisa de listra é a mesma coisa que camisa listrada. Bem, os adjetivos no inglês, eles têm diferentes terminações, um termina em ing, o outro em ed, mesma palavra no caso, mas porque o ing eu vou me referir a algo e o ed eu me refiro a uma pessoa, certo? Então, ó, perceba que no primeiro exemplo, o adjetivo boring, terminando com ing, se refere o quê? Ao emprego, tá bom? Enquanto que o segundo, que termina com ed, eu me refiro a quem? A ela, a Júlia, certo? Bem, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que quando se trata de mais de um adjetivo, nós devemos seguir essa ordem. É apenas isso. A ordem de que o adjetivo dê a ideia de quantidade, de qualidade, de opinião, de tamanho. Então, eu tenho que dar essa sequência, né? Essa ordem, tá bom? Então, esse menino é um ótimo livro de inglês escolar. Tem que estar na ordem que a gente está vendo aqui, tanto para o inglês quanto para o português. Certo? Então, espero que tenham gostado de mais essa aula e que eu tenha conseguido apresentar os adjetivos. Lembrem-se de colocar na ordem certa, tanto no inglês como no português. E até a próxima aula!